Irmãos, paz de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, irmãos. Espero que todos estejam bem, com saúde, com paz. E agora aqui eu quero ler, mas antes vou fazer uma oração, que seja do Pai Nosso, aqui para vocês, irmãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Em cima dessa oração, geralmente eu dificilmente orar, irmão, porque essa oração aí foi o Senhor Jesus que ensinou. É uma oração completa, tem tudo. Se você crê, ela te liberta. Se você crê, ela faz milagre. Porque Deus é grande, irmão. Para Ele não tem nenhuma dificuldade. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. Então, irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus no livro de Daniel. Certo, irmãos? Livro de Daniel. Vamos ver o capítulo que é aqui. Daniel capítulo 4, nós vamos fazer aqui a leitura. Glória ao nome santo do Senhor, bendito seja o Senhor. Vamos ler com a ajuda de Deus, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, aleluia. Daniel capítulo 4. Bendito seja Deus. Deus, irmãos, Ele não deixa que ninguém roube a glória dele. Ele não permite que ninguém roube a sua glória. Você está entendendo, irmão? Se tem alguém aqui que pensa que você vai roubar a glória de Deus, você está totalmente enganado. Se tem alguém aí que pensa que a tua denominação ela pode ser grande, pode ser o que for. E é por causa disso que Deus abandonou muitas coisas, irmão. Muitos, pode ter certeza. Foram abandonados porque se acharam grandes, né? E não foi diferente com o rei Nabucodonosor, embora depois ele se arrependeu, irmãos. Mas passou por um processo difícil. Vamos ler aqui com a ajuda de Deus, então, no capítulo 4, versículo 28. Me acompanhe aí na leitura, irmãos. Por favor, quem sentir. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falando ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E farter-te-ão a comer ervas como bois, e passarás aos 7 tempos por cima de ti, até que te aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e também tira de quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como boi, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as aves. Mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu, tornou a vir o entendimento e bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio sempiterno e cujo reino de geração em geração. E todos os moradores da terra
são por eles reputados, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem que possa dizer o que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido ao meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, Nabucodonosor, louvo e exalço o glorioso ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Só até aqui. Então, Nabucodonosor, irmão, era um homem, um rei, muito conhecido, famoso, a qual, na antiguidade, foi praticamente um rei temido. Toda aquela região da Mesopotâmia, onde morava, um pouco para cima, próximo ao rio Eufrates, ao rio Tigre. Irmãos, ali, um pouco para cima, o rei Nabucodonosor constituiu o seu reino, a qual cresceu de uma tal maneira, irmãos, mesmo também porque ele, quando tomou Jerusalém por ordem, vamos dizer assim, por permissão de Deus, ele separou homens de Jerusalém para que fossem instruídos pela lei, para a língua do seu governo. E dentre esses homens ele separou alguns hebreus, que era Daniel, Sadraque, Azarias e Misael, a qual ele trocou o nome dos 4. Vocês conhecem muito bem essa passagem. Mas ele teve um momento na sua vida, irmãos, que ele começou a se achar capaz, porque havia crescido o seu reino, o seu império, e veio uma profecia para ele, porque ele teve um sonho, e nesse sonho ele via coisas terríveis. Depois você pode ler aqui no capítulo 4 todo. Eu não vou aqui relatar, sabe por quê? Para esse vídeo não ficar muito comprido, para que você possa ouvir, porque o que eu quero falar aqui, irmãos, não é bem da história, não é algo expositivo sobre Nabucodonosor, mas é quantos Nabucodonosor tem hoje na terra. Estão na frente de povos que têm grandes templos e já se endeusam, acham que são capazes de dar ordens, de mudar as coisas, mexendo até nas coisas de Deus, profanando aquilo que é santo, usando o nome de Deus em vão nas suas reuniões ocultas, manipulam os seus companheiros a fazerem aquilo que é incorreto, e eles, por terem medo de sofrerem alguma represária, acabam caindo em contradição. E isso, irmãos, não agrada a Deus. Não adianta eu falar só, vou pôr na mão de Deus, e Deus já te colocou na tua mão para você resolver, mas você tem medo, e tem medo de perder alguma posição diante da sociedade, diante dos irmãos, ou diante de qualquer outra coisa parecida. Então você quer ter domínio, quer ter poder. Vejamos o que aconteceu com Nabucodonosor quando ele passeava no seu palácio, irmãos. E vejamos o que Daniel foi falar com ele. Daniel não teve medo. Daniel não teve medo. Daniel foi lá, irmãos, e sentenciou o rei. Bendito é o nome do Senhor. Aquilo que Deus lhe mostrou, aquilo que Deus revelou para um daqueles que estavam ali, a qual turbou Nabucodonosor. Homem que era respeitado por todas as nações que naquela época existiam.
E ele, irmãos, se achava tranquilo, mas teve um sonho que espantou ele. E quando ele estava no seu leito, os pensamentos e as visões perturbaram a sua cabeça. Por isso ele expediu um decreto pelo qual fossem introduzidos à sua presença todos os sábios da Babilônia, para que viessem saber a interpretação daquele sonho. Então entraram os sábios encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e ele lhes contou o sonho, mas não fizeram nada, não sabiam nada da sua interpretação. Então, por fim, apresentaram Daniel, cujo nome era também Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, do nosso Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhes contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti, ele dizia, um Espírito dos deuses santos. Assim era a forma que ele se pronunciava, não é? E nós sabemos que existe um só Deus, mas era a maneira dele. E nenhum mistério é difícil para o teu Deus. E as visões do sonho que eu tive, disse-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma grande árvore no meio da terra, cuja sua grandeza crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Tudo isso ele via. A sua folhagem era formosa, os seus frutos abundantes, e havia nela sustento para todos debaixo de todo dela. Os animais dos campos achavam sombra, e as aves dos céus faziam moradas nos seus ramos, e todas as aves, os seres viventes, se mantinham dela. Ele dizia: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Glória a Deus. Vigilante, irmãos, era um anjo, né? Porque em hebraico, malahim, quer dizer mensageiro, anjo, clamando forte, dizendo: derribai, cortai até os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Essa palavra, irmão, cumpriu naquele tempo, mas ela vai cumprir também na atualidade. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atadas com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, já estava falando de Nabucodonosor, e que lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. 7 tempos deveria ser 7 anos, irmão, não foi pouca coisa, hein? E essa sentença, e por decreto dos vigilantes, esta ordem por mandado dos santos, aquele que é eterno, que vive para sempre, meu irmão, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. É o que dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Deus não precisa, irmão, de pedir opinião para ninguém. Quando ele quer fazer, ele faz. Então presta atenção nesta pregação. Eu estou ainda lendo alguma coisa expositivamente, mas vai entrar alguma coisa aqui. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize-me a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer isto. A interpretação, mas tu podes, pois em ti há o Espírito do Deus Santo. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou atônito por algum tempo, e os seus pensamentos turbavam certo na sua mente. Então ele falou ao rei, então falou-lhe o rei, e disse: Beltesazar, não te perturbes o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu:
Ele falou com Beltesazar, melhor, disse para ele, não fique preocupado de falar o sonho para mim. Como se Beltesazar, que era Daniel, ficasse preocupado, agora eu vou contar esse sonho, o homem pode não gostar. Ou você gostando ou não, eu vou pegar o que Deus vai mandar eu falar aqui, irmão. Aí que está o problema. Fica bem na comunhão. Problema não, vai ser para resolver o teu problema. Se você crê em Jesus Cristo, ainda tem tempo. Glória ao Senhor. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, bendito o nome, respondeu. E ele respondeu, Beltesazar, e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que visse que cresceu se tornou forte, cuja altura chegou ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, que em nada, melhor, e que para todos havia sustento, debaixo do qual as aves, os animais do campo, achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada, glória ao Senhor. E tu, ó Rei, que cresceste e viste a ser forte a tua grandeza, cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao Rei que viu, o que o Rei viu, é um vigilante, é um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze e de erva do campo, seja pois molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 anos. E esta interpretação, ó Rei, que é o decreto do Altíssimo, que virá contra ti, ó Rei, meu Senhor. Ó, irmão, tem que ter coragem, né? Ali então entra a leitura que eu disse, que iria ser expulso dentre os homens, ia viver entre os animais. Por quê? Porque ele se orgulhou. Que uma certa feita, talvez se esqueceu, ou era permissão de Deus, não é? Ele começou a passear nos seus palácios, nos seus terraços, e começou a se achar superior, como dizendo, quem é como eu? E hoje, irmão, está acontecendo a mesma coisa. Por que tem denominações que estão ficando vazias e culpam outras coisas? Estão ficando vazias porque estão se engrandecendo pelo tamanho dos seus templos, que outrora, na humildade, ocupava como se fosse uma sombra de uma árvore frondosa. Mas hoje, os seus galhos já se secam, as folhas já não têm mais, porque não recebem mais a seiva, não querem mais a verdadeira palavra que está escrito nas Sagradas Escrituras. E eis que o Senhor já chegou para fazer justiça, porque muitos pequenininhos foram machucados, muitos pequenininhos foram levados, até mesmo a fazer coisas que não deviam. Porém, ó, você que está na frente de um povo e você que não está, presta atenção. O Senhor vai esvaziar muitas denominações do Espírito Santo. Ficarão vazias, sem a guia de Deus. Poucas que terão, e as poucas depois ainda serão perseguidas pelo anticristo. Mas você está dando crédito, que não está envolvido com instituições humanas, federações humanas, que vão ditar as ordens. Deus te guardará. Porque o pior problema que possa existir, irmãos, é a soberba. Nós fizemos isso, agora nós temos tantos prédios, agora nós temos tantas coisas, agora até o fulano de tal chama nós para sermos reconhecidos. Então aí você tem que ter um bom carro, uma boa casa, não é? Você tem que ter dinheiro para viajar para onde você quer, na hora que você quer, porque não custa nada para você, você pega do outro, daquele que está coletando. Você não usa naquilo que é para ser usado corretamente, você desvia a conduta, você faz aquilo que não agrada a Deus, pois fique sabendo que a justiça do Eterno está chegando. Fazem inocentes serem enganados, fazem inocentes participarem de coisas que não são mais lícitas, e você sabe do que eu estou falando. Porém,
vai em cidades distantes, em países distantes, e se vangloria quando senta ou quando destitui alguém de algum cargo. Porque não é teu filho, não é teu parente, nem teu amigo. Porque se fosse, tu faria de tudo para não fazer. Não faz parte da mesma casta. Mas saiba, que Deus possa ter misericórdia de ti antes do primeiro ai. Porque o Senhor vem vindo aí, irmão. E se você não despertar, e você que está nesse lugar, presta atenção. Tome muito cuidado com o que você ouve. Examinai, pois, as Escrituras, disse o Senhor, porque são elas que testificam de mim. Estudai, procurai obedecer a voz que está escrito dentro da tua Bíblia. Dentro da Bíblia Sagrada, vai atrás dos conselhos bíblicos dos reis, dos príncipes de Deus, daqueles que eram apóstolos. Para mim, considero eles como os príncipes, como homens de Deus, cujas epístolas foram escritas na sua guia, na sua direção. Não busque mais outras coisas a não ser o que está escrito, porque é o que está escrito na Bíblia é suficiente para salvar a tua alma. E quando eu digo rei, busque Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que morreu na cruz para te dar a vida. Quanto estes que estão fazendo pactos com coisas estranhas e ainda têm coragem de mentir, saiba que sobre eles virá o juízo de Deus, e que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, porque não é nós que queremos o mal de ninguém, nem nós tampouco queremos o mal de família nenhuma, e nem queremos o mal de denominação nenhuma, mas que esta palavra se sirva para despertar alguém do sono, ao invés de você ficar falando só em dinheiro e construção, e isso e aquilo. Prega o céu, ajuda o pobre, vai na busca do necessitado. Ontem mesmo recebi um telefonema de um caro irmão que está numa situação difícil, irmão. Muito difícil. Ninguém o visita. Está na sua casa largado. Precisou recorrer aqui. Mora no Brasil, precisou recorrer aqui. Até quando? Será que é preciso Deus fazer com você como fez com Nabucodonosor? Eu te garanto que não vai ser assim. Se você não honrar Jesus Cristo, a coisa vai ser pior. Nos teus quartos de reuniões fechadas, manipulam o povo, sentenciam pessoas inocentes, criam doutrinas para destituir pessoas dos seus cargos. E depois ainda dizem que é Deus que está falando. Quanta mentira, não é? Que esta pregação possa chegar diante dos vossos ouvidos. Vamos nos preparar. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E Ele quer que a sua igreja seja salva. Procure, se você ainda está envolvido com algum sistema, ou você fala a verdade contra o sistema, você tem medo, ou você sai do sistema e sirva a Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisa de sistema de ninguém, irmão. Ele que criou o céu e a terra. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é um doce nome. Jesus Cristo é o potente de Jacó. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é a resplandecente estrela da manhã. Só por Ele, clame a Ele. Você que já cometeu isso, que ainda há tempo de você encontrar a misericórdia. Não tenha medo de levantar na frente, até mesmo daqueles que você pensa que pode te prejudicar. E levanta e fala para eles a verdade. Se eles tirar você, louvado seja Deus. Vai ter muita gente que vai te ajudar espiritualmente. Você não está sozinho. E você que sentou esses dias, irmão, não fique pensando que você está aí perdido. Eu digo sentou porque muita gente pode não entender. Você que está destituído do teu cargo por motivos que você não fez,
Levanta a tua cabeça, regaça as tuas mangas e vai atrás das almas que estão machucadas. E não liga para a instituição, para a parede. Liga para a alma. É a alma que precisa ser salva. Se quiser entrar em contato, é mais 351 9648 69379. Nós não temos medo de falar a verdade, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Não falou que era nenhuma igreja. Ele disse: eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nabucodonosor ainda teve sorte, porque ainda no final dos seus dias ele reconheceu o seu erro e se humilhou. Mas você, será que tem coragem de reconhecer o teu erro? Lembra de uma coisa: o Senhor Jesus está voltando. Vai doer nos teus ouvidos esta palavra? Jesus Cristo está voltando. Você só quer coisas desta vida, mas o Senhor Jesus quer te dar coisa melhor. Depende da tua também. Depende de você colocar em prática o que Deus está me dando. Levantar contra esse sistema e lutar contra ele, mesmo que você perca o teu lugar aqui na terra, mas no céu o teu lugar é garantido. Que o nome de Deus seja glorificado. Amém e amém.